Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal, quem fala com vocês é o Cadu. E hoje eu vou apresentar esse material aqui que é Loki, do Robert Hod e do Esad Ribic, no quadro Minhas Histórias. O Loki, ele é aquele tipo de personagem que ele funciona de várias formas diferentes. Ele funciona como vilão, funciona como herói, funciona como um simples personagem de narrativa. Dá para se dizer também que da mitologia nórdica, o Loki ele é o personagem mais interessante até, e o mais importante. Muita gente hoje em dia fala do Thor, porque o Thor, querendo ou não, dos personagens de mitologia nórdica, para a mídia em geral, ele é o mais importante. Os quadrinhos dele basicamente popularizaram essa cultura. Mas, olhando as lendas, o Loki ele sempre teve um papel central em basicamente toda a mitologia nórdica. Na morte do Thor ele tem um papel pelo fato de que ele é pai do Jarmangand, que é a serpente de Midgard que vai matar o Thor. Ele é pai do lobo Fenrir, da deusa da morte Hela e por aí vai. Ou seja, ele é um personagem muito importante. E ele se tornou ainda mais importante para a cultura pop, pelo fato de que no universo cinematográfico da Marvel o personagem acabou ganhando grande relevância graças ao intérprete dele, que é o Tom Hiddleston, que interpretou o personagem divinamente, tanto é que ele tem uma série de sucesso aí do Disney Plus. Eu gosto bastante da série, gostei bastante. Mas vamos falar dessa obra aqui. Cadu, se fosse uma obra para conhecer o Loki, o que você me indicaria? Eu te indicaria exatamente essa aqui. Não é porque o Thor tá na capa que o Loki vai ser irrelevante. Pelo contrário, a história gira em torno do Loki e você vê as coisas com a percepção do Loki. Dá para perceber que o Robert Hod aqui, ele dá uma abordagem muito grande ao vitimismo do próprio personagem. Porque você vai notando aqui as percepções do Loki do porquê que ele faz as besteiras dele, as traquinagens dele. E uma coisa legal que é trabalhada aqui em contraparte não, em unissono à mitologia nórdica, é o destino. Você tem as benditas das profecias, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A história ela também trata muito de ciclos viciosos, por assim dizer, que giram em torno do personagem título. Agora vamos abordar a história, né? Vamos falar da história. A história aqui ela começa com Loki finalmente conseguindo dar o golpe e conseguir governar Asgard. E você vai ver como o personagem lida com sucesso em seu plano. Ele vai ter que lidar com as responsabilidades de rei, né, que são as promessas que ele fez àqueles que se aliaram a ele, as questões públicas, por exemplo, a destruição que aconteceu nessa revolta e tudo mais. Você não tem lutas aqui, você não tem cenas de ação. Você tem um Loki basicamente vivendo essa vitória amarga, porque ele pensava que ia ser uma coisa, mas acabou se tornando outra. Nessas 4 edições desse encadernado de 90 páginas, você tem uma história que basicamente tem grandes abordagens ao personagem. Você tem, por exemplo, demonstrando a infância dele, né, que de certa forma ele era desprezado pelos amigos do Thor, como o Balder, porque enquanto os outros amigos do Thor só zoavam o Loki, faziam aquelas brincadeiras sem graça, o Balder desprezava ele. O Loki olhava pro Thor com ódio pelo fato de que o Thor recebia atenção, o Thor tinha toda a glória, enquanto ele era tratado de forma mesquinha. Quando ele vai conversar com Odin, aí eu acho que é um pecado da história. Por quê? Porque a história em si ela não tem uma grande abordagem da relação do Loki com Odin. A história consegue desenvolver mais a relação do Loki com o Balder, com a Sif e com Thor do que com o próprio pai dele, que é uma das fontes de ódio dele, querendo ou não. Mas tem um grande questionamento que ele faz. Ele pergunta ao Odin: fale a verdade, você só me adotou
para você mostrar ao Thor que uma contraparte maléfica dele. O que ele não teria que ser, por assim dizer. Enquanto eu sou as sombras, o Thor é a luz. O Odin fica calado. Ele fica num silêncio meio vergonhoso. Aí o autor dá a entender que o Odin errou com o Loki. Mas aí depois acabou. E fica uma pressão durante a história que é bem interessante, que é o que o Loki vai fazer com o Thor após essa vitória. O Loki vai matar o Thor? Ele vai acabar esse ciclo de grandes derrotas que ele vem sofrendo ao longo dos anos? E o personagem ele fica hesitante. A Hela, ela vem cobrar do Loki a alma do Thor, né? E o Loki fala, vai ter um dia de execução, eu vou fazer, e quando chega o grande dia, o Loki não faz. E outra, tem um elemento aqui interessante que quando ele vai conversar com o Balder, além do Balder demonstrar o desprezo, o Balder comenta que fitou as outras realidades, outros Lokis, outros Thors, mas o final dos Lokis era sempre o mesmo, a derrota, era sempre o fracasso. E isso enfurece o Loki. E o Loki quer descobrir uma forma de fugir desse fracasso. E quando ele pensa, ele vai pensando, ele pensa o seguinte: para fugir do fracasso, a única coisa que eu posso fazer é matar o Thor. Aí tá, ele fixa essa ideia na cabeça. Só que chega na hora, ele fala que não, que para ele acabar com esse ciclo, ele pode muito bem tentar conviver em paz com Thor. Aí ele cai na real que a única pessoa que realmente o amou era o irmão dele, né? O Thor, apesar de todas as maldades do Loki, sempre teve esperança do Loki melhorar, sempre amou o irmão dele. Independente dos comentários, dos escárnios que faziam com ele, o Thor sempre gostou do Loki. E o Loki acabou caindo na real com isso. Só que chega no final da história, aí vem a grande ironia. O Loki, por pouco, não conseguiu. O Thor acabou matando o Loki no final da história. E isso é muito interessante, sabe? Porque de todos os grandes vilões dos quadrinhos, o Loki, querendo ou não, hoje em dia, e de uns tempos pra cá já, ele já tem recebido grande destaque nas outras mídias. E você lê uma história focada nele nos quadrinhos, é algo interessante, porque hoje em dia você tem mensais, séries, participações em equipes do personagem, mas você não tem mais aquele lado vilanesco abordado de forma profunda. Por que o Loki é assim? O que o Loki sente? O Robert Rod aqui, ele vai te guiando ao personagem, às vezes ele tenta fazer você ter empatia por ele, mas ao mesmo tempo ele te mostra por que o personagem é assim, por que o personagem é errado. O Robert Rod não tenta vender o Loki como um herói da história. Não, o Robert Rod tenta vender o Loki como ele é. Maligno às vezes, incompreendido e de certa forma perigoso até para si mesmo. E a arte do Esad Ribic aqui, ela tá belíssima. Ela adapta o clima melancólico da história. Você não tem aqui uma arte de gibi, por assim dizer. Você tem uma arte graphic novel. Tanto é que se você olhar o quadrinho, ele é impresso na forma de uma graphic novel. Eu acho interessante também que a aparência que o Esad Ribic faz aqui do Loki, a representação do Loki adulto, é de um homem magro, com dentes faltando, uma aparência um tanto quanto cansada e doente, por assim dizer. Você não tem um homem musculoso, tal qual o Thor, ou então um corpo estilo Homem-Aranha. Não, aqui o Loki ele tá sempre ornamentado. E ele tem arrogância na hora de falar, ele não tem compaixão. Tem momentos aqui da história que ele demonstra certa compaixão. E outra, na história ele vai falando que tinha um escárnio da herança dele de gigante
dos gigantes. Só que a mãe dele aparece à procura dele. E ele sente vergonha da mãe. E essa é a grande contradição do Loki. Aí você tem, por exemplo, a relação dele com a Lady Sif, que foi ele que cortou. A Lady Sif, para quem não sabe, tinha cabelos dourados, né? Cabelos loiros. E o Loki, por implicância com ela, acabou cortando as madeixas dela. E ela teve que reimplantar cabelos pretos nos quadrinhos. Na mitologia, creio eu que foram cabelos de ouro mesmo. Aqui foi madeixas negras, né? E vai demonstrando porque que a razão que o Loki dá pra gente de ter feito isso. E você tem aliados do Loki atrás dele para ele pagar tipo um dízimo pela grande vitória. A arte aqui é muito linda, gente. Eu vou ter que ser honesto que é uma arte belíssima, ó. Quem pensa que que essa arte é meio estática é normal, mas é porque a história se trata de uma graphic novel mesmo. Eu achei muito legal ter lido essa história porque eu acho que é aquele tipo de clássico escondido do público. Você tem grandes histórias de grandes personagens que abordam os maiores antagonistas deles. Por exemplo, você tem a Piada Mortal, que aborda mais o Coringa, é uma história que aprofunda mais o personagem. Recentemente teve um Dia Ruim do Charada, que foi muito bem abordado pelo Tom King. Tem outras que eu não tenho na cabeça aqui para falar com vocês, mas eu acho que o Loki, ele não é melhor que a Piada Mortal, não quero dizer isso, mas ele entra nesse rol de histórias que abordam bem o vilão, entregam para você aquilo que você não espera. Essa história para mim ela foi uma grata surpresa, vou ser honesto, porque de tudo que eu já li de vilões do Thor, o Loki desde algumas leituras para cá eu não tenho visto o Loki em tanto destaque nesse lado vilanesco dele. Eles tentam sempre jogar uma dubialidade pro personagem e isso tira o charme de vilão, por assim dizer. Então acabou que essa história casou bem. A arte do Esad Ribic, como mostrei, ela é esplêndida. Ela adapta esse tom melancólico, frio da história. Ficou muito bom isso. É aquelas histórias que, tipo assim, tu vai olhar e vai pensar, tu não vai dar nada por isso aqui. Primeiro que o Robert Rodin não é um roteirista conhecido. Só o Esad Ribic que é conhecido pela grande arte dele. E essa história não é tão comentada. Ela só é comentada quando rola uma promoção ou quando vão falar um grande clássico. Aliás, nem um grande clássico relacionado ao Thor, ninguém fala disso. Só falam de Carniceiro dos Deuses. Eu acho isso um pecado. Fica entre Carniceiro dos Deuses e a fase do Walter Simonson. Mas isso aqui na mitologia do Thor é muito bom. E dá pra você ler isolado. Porque essa história ela não tem nenhuma amarra cronológica. Ela se auto-explica, ela te mostra elementos que você nunca viu ali do personagem. Então é isso, eu recomendo vocês correrem atrás disso aqui. É uma excelente história, é muito bom. Eu recomendo, gente. Valeu, obrigado e tchau, tchau. E comentem aí o que vocês acham dessa história, se vocês se interessaram, se faltou falar de alguma coisa. E é isso, gente. Eu acho que é o que me sobrou aqui. Valeu e obrigado. Desculpa, dei tchau, tchau antes de qualquer coisa. Até o próximo vídeo.